Ex-funcionário do Pentágono e militar apresentam novas revelações chocantes sobre OVNIs em Nova Jersey. Uma testemunha militar dos Estados Unidos com mais de 25 anos de experiência revelou que presenciou um encontro noturno com um OVNI, enquanto estava em seu acampamento. E o mais impressionante de tudo é que, além do militar, um dos prefeitos de Nova Jersey também fez relatos de OVNIs acima de sua casa. E esses são apenas 2 dos diversos avistamentos que aconteceram nas últimas semanas. E eu vou te mostrar todos eles aqui no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo! Você está no canal Futuro Enigma. O ex-oficial sênior de segurança do Pentágono, Chris Mellon, deu declaração ao Daily Mail dizendo que os avistamentos inexplicáveis que vieram ocorrendo podem ser perigosos, pelo fato de seus modelos serem de padrões muito superiores e pode ser afetado inúmeras instalações de segurança nacional. Chris destacou que existem 2 aspectos notáveis nessas naves. Primeiro, que nossos dispositivos de bloqueio de sinal de drones se mostraram ineficazes. E segundo, que essas aeronaves não estão fazendo nenhum esforço para permanecerem escondidas. Eles querem serem vistas, como se estivessem nos provocando. E embora relatos oficiais de OVNIs assustadores, semelhantes a drones, tenham surgido durante as últimas semanas, moradores de Nova Jersey ainda estão relatando encontros bizarros. 2 testemunhas de Nova Jersey filmaram um OVNI triangular preto do tamanho de um ônibus, com 7 a 15 metros de comprimento, e disseram que viram o objeto realizar uma manobra de alta velocidade sobre uma área residencial, poucos dias antes do Natal. Dá só uma olhada nisso. O avistamento, que durou pelo menos 1 minuto, terminou com um objeto voando na direção de uma base militar conjunta da região, mantendo assim um padrão persistente de incursões de OVNIs sobre bases dos Estados Unidos. Outro observador registrou seu avistamento no céu de Nova Jersey, e ele descreveu como um clássico disco voador, como uma aura ou névoa ao redor do objeto, a apenas 5 quilômetros da costa de Atlantic City. E mais testemunhas de Garden State estão dizendo que viram de 20 a 30 drones só nessa última semana após a virada de ano. E destacaram que esses objetos pairavam e pareciam aeronaves em miniatura. Mas mesmo com inúmeros avistamentos e com casos sendo cada vez mais frequentes, o número de relatórios foram diminuindo gradativamente. E alguns especialistas apontam que a redução nos relatórios oficiais sobre drones se deve à aplicação rigorosa das leis, especialmente com a ampliação das áreas proibidas para voos de drones pela Administração Federal de Aviação nos 3 estados afetados. Por outro lado, há quem discorde. Entre eles está Rob D'Amico, ex-chefe da unidade antidrones do FBI, que sugere que grande parte desses avistamentos eram, na verdade, fruto de enganos e até mesmo de uma espécie de histeria coletiva. Para ele, a queda nos relatórios reflete o fim da febre do drone misterioso. D'Amico acredita que a maioria desses avistamentos, cerca de 90%, seriam aeronaves tripuladas, apontando que as pessoas não costumam olhar para o céu e, por isso, não percebem o quão movimentado ele é. Ele também argumenta que as luzes de pouso, as luzes de navegação e o padrão de voo deixaram claro que se tratam de aeronaves tripuladas. Ainda assim, moradores locais que testemunharam os eventos não se convenceram pelas explicações das autoridades. Muitos insistem que as estranhas naves têm apenas uma vaga semelhança com aeronaves tradicionais, mas dão certeza de que não são nem um pouco normais. Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows.
Outro morador de Nova Jersey chamado Rick relatou ter avistado um grande drone sobrevoando a casa de seus sogros em Somerset durante o último Natal. Ele compartilhou os detalhes com o Daily Mail, descrevendo que o veículo voava mais baixo que o habitual e tinha o tamanho aproximado de um jato particular. Rick explicou que o drone passou por cima de casas, o que permitiu que ele tivesse um ponto de referência para perceber a altitude baixa da aeronave. Ele também mencionou que, logo após sua partida, 2 drones adicionais e de grandes dimensões sobrevoaram a região. Embora não tenha testemunhado esses outros drones pessoalmente, contou que seu sogro, que trabalha na aplicação da lei, alertou ele sobre a possibilidade de novos avistamentos. Somerset está localizada a cerca de 48 quilômetros ao sul do aeroporto de Newark, em Nova Jersey, que recebe e despacha aviões de várias partes do mundo. Contudo, Rick destacou que ao verificar o radar de voo, não havia registros de aviões no céu da área onde estavam, especificamente em Baldbrook, Nova Jersey. Seu relato sobre o comportamento estranho desses objetos foi reafirmado depois de outro avistamento recente. Na última quarta-feira à noite, Rick, ao retornar para casa pelo norte de Nova Jersey, avistou cerca de 20 a 30 drones. Segundo ele, os drones estavam estacionários, com exceção de 2 que apresentaram movimentos distintos. Um deslocava-se lentamente a cerca de 30 km por hora, enquanto o outro acelerou para a atmosfera e desapareceu de vista. Rick também descreveu que as demais aeronaves se assemelhavam a pequenos aviões, mas eram maiores que sua caminhonete. Ele enfatizou que o aspecto mais intrigante foi o fato de os drones pairarem no ar de forma semelhante a helicópteros, mas sem emitir qualquer som perceptível. E esses relatos de Rick batem com relatos de testemunhas de Garden State, que eu mencionei no início do vídeo, onde elas avistaram entre 20 e 30 drones. Então, realmente, parece haver uma conexão. Os OVNIs e os drones, com características mais exóticos, avistados recentemente sobre Nova Jersey, foram reportados ao National UFO Reporting Center, uma organização sem fins lucrativos. Curiosamente, muitos deles compartilharam uma dimensão semelhante descrita como do tamanho de um ônibus. As 2 testemunhas de Manalapan, que viram um OVNI em formato de triângulo preto, também disseram isso e descreveram a nave como silenciosa, apesar de voar rápido. Uma das 2 testemunhas anônimas que relataram à organização descreveu ter capturado uma imagem de um objeto no céu. Segundo ela, a captura da tela de um vídeo mostrava um triângulo escuro, em ângulo envolvendo cada uma das 3 luzes visíveis no objeto. A testemunha também mencionou que um amigo sugeriu que os avistamentos poderiam ser de um TR-3B, o lendário e ainda não confirmado avião espião antigravidade, supostamente desenvolvido pela empresa de defesa norte-americana Northrop, no início dos anos de 1990. O Triângulo Preto foi avistado em 18 de dezembro de 2024, por volta das 19h30, horário do leste dos Estados Unidos, acima da Country Road 527. Poucos dias depois, em 21 de dezembro, por volta das 19h em Atlantic City, outra testemunha relatou à organização um encontro diferente. Segundo ela, foi documentado um estranho disco voador que parecia tremer e mudar de forma, mas retornava constantemente ao formato original de disco. A mesma testemunha relatou que, logo após o desaparecimento do disco, um novo fenômeno ocorreu. Um objeto descrito como uma luz vermelha-rosa do tamanho de uma bola de basquete surgiu em alta velocidade. A luz piscava aleatoriamente e deixava um rastro avermelhado no céu, parecendo seguir o disco voador em uma aparente perseguição. Mas a testemunha conseguiu enviar apenas o vídeo do primeiro objeto avistado, deixando o mistério da luz vermelha sem documentação visual. O recém-eleito senador de Nova Jersey, Andy King, dirigiu-se ao público para informar que, embora o número de avistamentos reportados às autoridades tenha diminuído, cerca de 100 casos ainda estão sob investigação por parte de agentes federais e locais. Ele explicou que o Departamento de Segurança Interna detalhou a ele a ampla gama de ferramentas disponíveis em Nova Jersey
para detecção de drones, incluindo sensores térmicos, radares específicos para drones, kits de radiofrequência e monitores visuais. Mesmo entre especialistas do governo que criticaram o que chamaram de frenesi da mídia e teorias da conspiração em torno dos supostos avistamentos, há quem alerte para cenários preocupantes que ainda não podem ser descartados. O Dr. Sean Kirkpatrick, ex-chefe do Pentágono e especialista em investigação de OVNIs, publicou um artigo de opinião na Scientific American. Nele, levantou o risco de que militares estrangeiros ou nacionais podem estar explorando as defesas dos Estados Unidos. Segundo Kirkpatrick, os operadores desses drones podem estar testando os limites das atividades legais ou, em termos militares, realizando ou explorando a preparação do espaço de batalha. Ele mencionou a possibilidade de que drones comerciais equipados com luzes estejam sendo utilizados para medir reações tanto do público quanto das autoridades governamentais. Kirkpatrick destacou que, ao operar dentro do espaço aéreo permitido e sob os limites legais, esses operadores poderiam forçar as fronteiras do aceitável para avaliar as respostas. E também alertou que os dados obtidos sobre os tempos de resposta poderiam, no futuro, ser usados para planejamento de ataques, tráfico de drogas ou outras intenções maliciosas. Ele também sugeriu que os operadores poderiam estar utilizando os drones intencionalmente para provocar frenesi, histeria e pânico na população. E talvez você deva lembrar do ex-oficial de contra-inteligência do Pentágono, Luis Elizondo, testemunhar perante o Congresso acusando agentes do governo de trabalhar secretamente para esconder o fato de que não estamos sozinhos no cosmos, certo? Bom, se você não viu ainda, já fizemos um vídeo sobre isso, explicando o que realmente aconteceu na audiência. E o link dele estará aqui na descrição. Mas o ponto é que, um mês antes desse evento, um OVNI pairou a cerca de 100 metros acima do acampamento de um militar dos Estados Unidos. Segundo o relato dele, a área inteira se iluminou mais do que ele jamais havia visto, superando até mesmo o brilho da lua cheia mais intensa. O militar, que compartilhou sua experiência com o Centro Nacional de Relatórios de OVNIs, afirmou ter observado o objeto por pelo menos 1 minuto antes de ser tomado pelo medo. Momento em que se escondeu na caçamba de sua caminhonete e no saco de dormir. Esse episódio chamou atenção por sua semelhança com o caso divulgado em novembro, relatado pelo policial de Connecticut, Robert Klein. Klein afirmou que um OVNI orbicular, do tamanho de um Mini Cooper, iluminou completamente a cabine de sua viatura em 2022. E esse caso em específico deixou os líderes locais no Garden State indignados em relação aos recentes eventos envolvendo drones e OVNIs. Isso porque deveria ser tudo camuflado e o militar não deveria passar esse tipo de informação. E segundo o jornalista e autor Michael Schellenberger, essa insatisfação fica ainda pior durante um briefing em vídeo do Departamento de Segurança Interna, que contou com a participação de mais de 500 prefeitos de Nova Jersey. Porque durante o encontro, um dos prefeitos relatou que 2 drones com dimensões similares às de automóveis haviam pairado sobre sua casa. E você ver um militar e um prefeito fazendo tais declarações mostram que nem mesmo o governo sabe com o que estão lidando. Outro caso recente, relatado por um militar à organização de OVNIs, trouxe mais detalhes inquietantes. Ele descreveu um OVNI oval brilhante com altura estimada entre 2 a 3 metros, comparável ao tamanho de um ônibus escolar. O avistamento ocorreu no acampamento Santa Rosa Mountain Yellow Post, ao sudoeste do Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia. O militar afirmou ser o único campista ou caçador presente na área naquela noite. Deitado na caçamba de sua caminhonete, o militar contou que a noite estava escura, mas um OVNI apareceu e deixou o ambiente completamente silencioso, interrompendo todos os sons típicos da natureza. Ele descreveu que o objeto, em formato oval, emitia uma luz branca intensa, não fazia nenhum som, não pulsava, não se movia e não irradiava calor. Este encontro, que terminou tão rápido quanto começou, é semelhante com o caso relatado pelo policial Robert Klein da Connecticut.
Ainda hoje, Klein admite estar perplexo com o que presenciou, afirmando que continua tentando processar aquela experiência em comum. E no mês de novembro, durante uma audiência perante o Congresso, Luiz Elizondo apresentou críticas contundentes às autoridades federais. Ele apontou para o que descreveu como um excesso de sigilo envolvendo questões relacionadas a OVNIs. Elizondo expressou sua confiança no público americano, afirmando que os cidadãos poderiam lidar com a verdade sobre o fenômeno. Segundo ele, o mundo também tinha o direito de conhecer essas informações. Ele enfatizou que acreditava na capacidade da população de compreender e enfrentar essas revelações. E esses casos registrados em Nova Jersey desde novembro de 2024 só mostra que estamos talvez cada vez mais perto da verdade. Agora me diz, com todos esses avistamentos, gravações e relatos realizados por pessoas militares e até prefeitos, você acha que estamos diante de uma ameaça? Acredita que o governo americano sabe o que são esses objetos e estão se fingindo de bobo? Bom, então deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, aqui no Futuro Enigma.